Olá, instrutor, bem-vindo à nossa sessão educacional do Power Jump 74. Nós temos aqui nossos treinadores convidados que irão participar dessa nossa apresentação e também estão aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A nossa sessão tem um prazo médio de duração aí de 40 a 45 minutos. Seria muito importante que vocês conseguissem assistir até o final. E, claro, caso tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar como diretor e coreógrafo do Power Jump e também Beto Gonçalves, que é o nosso Program Coach, ou seja, ele é o responsável pelo treinamento com os nossos treinadores aqui no Brasil. O que nós vamos falar hoje sobre o Power Jump 74? Primeiro, fazer uma recapitulação do que foi visto no MIG 73, que nós tivemos algumas novidades, falar um pouquinho sobre o treino isolado, que é uma outra novidade que vem aparecendo no Power Jump, e já vou dizer, já vai ser a marca registrada também do Power Jump. Você vai ver os movimentos novos do Power Jump e um calendário, caso você queira participar das gravações do Power Jump esse ano, que ainda são 3 que faltam para acontecerem. Bom, no MiG 73, vocês viram o calcanhar atrás antero-posterior, que apareceu na música 5, onde eu e a Thaís Basílio apresentamos para vocês. E claro, né, eu sei que é um movimento novo, né, você tem ali uma habilidade motora que é de locomoção para frente e para trás, onde a força do seu corpo, a força do empurrar está mais na perna da frente. Então, aqui são só algumas dicas que a gente quer reforçar com vocês. Então, primeiro, é um caráter antero-posterior, ou seja, eu jogo o meu corpo para frente e para trás, onde o peso do corpo também vai para frente e para trás. Você tem ali um objetivo cardiovascular com a ação do bíceps femoral, ou seja, a parte posterior da coxa. E aí algumas dicas que você pode dizer ainda para os seus alunos, caso você esteja ainda dando MIG 73, como pisa na frente, troca o pé, pisa na frente, troca o pé. Peso do corpo para frente e para trás. Ou ainda fazer a contagem regressiva, 3, 2, 1, troca o pé. Porque nesse MIG 73, nós temos a variação dele simples e dele tripla, né? Onde tem a contagem na frase musical certinha e tem a execução 3 vezes do pé atrás e uma troca de pé rápida para que você possa fazer ele bilateral. O braço, ele vai seguir o mesmo do calcanhar atrás vertical, ou seja, punhos fechados, você vai levar em direção às têmporas e retornando para o seu quadril ou para a sua cintura. E aí que você tem um equilíbrio do corpo anterior e posterior, tá? Vocês vão ver que esse movimento vai aparecer novamente em outros mix, ou seja, ele já vai fazer parte da nossa sequência progressiva com o movimento anteroposterior. Alguma dúvida aqui dos nossos treinadores? Massa! Vou seguir em frente então. O outro movimento, que é uma variação do sprint baixo, é o sprint baixo lateral 1, 2, 3. Qual que é a variação? Normalmente o sprint baixo, 1, 2, 3, nós ficamos no centro da lona. E como eu falei, no anteroposterior, no calcanhar, como nós também trabalhamos as habilidades motoras, que é de locomoção para frente e para trás, também trabalhamos lateralidade. Lembrando que, apesar de nós termos um mini trampolim, e aí pode variar o diâmetro de 80 centímetros até 1 metro, você vai ter um pequeno espaço para poder percorrer uma locomoção com o seu corpo, ou para frente e para trás, ou lateral. Agora, o que é mais interessante no sprint baixo, lateral 1, 2, 3, primeiro, você vai trabalhar velocidade, você vai trabalhar o cardiorrespiratório, vai trabalhar resistência. Você vai ter uma troca de perna rápida no centro e uma pausa quando você pisa do lado. E esse pisar do lado é pisar próximo da costura. Por isso que dá a sensação do seu corpo sair do centro e ir para o lado, sair do centro e ir para o lado.
há um deslocamento do seu corpo, ou seja, da sua massa corpórea, do centro para o lado, onde você vai ter velocidade e agilidade no centro e trabalho de equilíbrio estático quando você vai para a passada dupla, que é a hora que você para com o pé próximo da costura, todo o peso do corpo vai para a sua perna de apoio. E aí você tem um trabalho de força, além do equilíbrio que você trabalha. Então, olha só, nesse movimento sprint baixo lateral, 1, 2, 3, você vai trabalhar agilidade, vai trabalhar resistência, vai trabalhar força no seu equilíbrio estático e ainda trabalhar essa lateralidade do corpo, que é a locomoção de um lado para o outro. Normalmente, a gente costuma treinar antes de lançar um novo mix. Então, esse movimento também vai aparecer em outros mix. Mesmo sendo um movimento característico do sprint baixo, 1, 2, 3, se você não mostrar a diferença para o seu aluno, que você vai do centro para o lado, ele vai continuar executando o mesmo sprint baixo, 1, 2, 3, no centro. Então, é importante você ter dicas, palavras que associem, por exemplo, 1, 2, para, 1, 2, estátua, rápido para, rápida pausa, para que ele entenda, primeiro, que tem essa mudança de velocidade e, segundo, que você vai do centro para o lado. Tudo bem? Alguma dúvida? Massa! Ainda, nos movimentos novos, Power Jump Mix 73, vocês já devem ter visto, com certeza, e foi muito comentado nas redes sociais, os lançamentos que vocês fizeram, que ainda continuam fazendo, né? Na música 7, onde apareceu o treino isolado, que vocês têm ali na linha 2,50, o grupado sendo executado entre parênteses nível 1 e entre parênteses nível 3. Eu costumo falar que o Power Jump, ele é uma aula, ele é um programa de ginástica onde você tem, primeiro, o ensino inteligente e, segundo, o gasto energético também de forma inteligente. Nós falamos nas nossas capacitações, não é para você gastar energia o tempo todo, fazer os movimentos, principalmente do grupo 2, em alta intensidade, porque nós temos o gráfico da aula. Então, primeira coisa, eu tenho que entender aquela música, em que parte do gráfico que ela está. No primeiro pico ou no segundo pico? Segundo, qual é o tipo de movimento? Se é grupo 1, se é grupo 2, se ele está na sequência progressiva, porque além da última coluna em azul da nossa coreografia, que mostra a sugestão de nível, de intensidade, você pode ter essas variações, como teve agora na música 7 do 73, onde o mesmo movimento, no mesmo ritmo, você vai ter, sem perder o ritmo, o aumento da alavanca. Ou seja, o que nós falamos na técnica, que é a sensibilidade, a ação dos flexores, ou mais conhecido como a alavanca, onde você mostra a diferença de contraste de força das pernas no nível 1 e nível 3. Então, você vai perceber que pela própria ação muscular, seja ela do abdômen ou da região posterior, glúteos e quadril, você vai ter um gasto energético muito maior nesse momento da música 7, que ela se repete depois do final. Então, se você for ter todas essas variáveis, eu tenho que pensar. Eu não posso gastar energia de uma vez só. Eu tenho que ir aos poucos e conforme a coreografia, conforme o gráfico da aula, eu ter um esforço para ter um gasto energético e como nós temos no Power Jump o treinamento intervalado, após o esforço, eu vou ter uma recuperação. E normalmente essa recuperação ela é ativa, ou seja, com movimento de baixa intensidade. E nesse caso, nessa música 7, você tem nível 1 no grupado, que é baixa intensidade, para o nível 3, que é alta intensidade, em questão de pequenos segundos, ali de 5 ou 6 segundos de variação. Então, isso se repete, né, algumas vezes. Eu preciso tomar cuidado para que isso seja feito de forma inteligente durante a aula, e você tem que fazer essa análise acompanhando todo o seu conhecimento, mas
as informações que nós temos na folha de coreografia. Tá certo? Alguma dúvida? Massa. Para você que está assistindo de novo, tem aqui a presença dos nossos treinadores Beto, Thiago, Aline, Seba do Chile, André Mazzucchelli, Joyce, Ale de Recife, Elodie de Maceió, que estão participando comigo dessa gravação da sessão educacional. Mas se você tiver alguma dúvida, lembre-se, você pode mandar um e-mail ou para mim ou para o Beto Gonçalves, tá? Falando agora sobre as novidades do Mix 74, esse que você acabou de receber ou ainda vai receber, tá? Nas músicas 2, 3 e 4 são momentos que nós temos as grandes novidades. Então, primeiro, música 2, você vai ter um treino gradativo na intensidade dos calcanhares atrás e suas variações. A maioria dos movimentos do Power Jump, em cima do meu trampolim, eu tenho que ter a noção que a minha base posterior do corpo, ou seja, desde o meu calcanhar até o meu glúteo, até a minha região lombar e até as costas, até a cintura escapular, é a região que mais atua para você fazer força para empurrar. Então, você empurra agindo, né, contra as molas e durante a aula eu tenho que ter essa musculatura preparada para ter essas ações. Por isso que nesse mix, você vai ter uma ênfase grande de repetidores, de calcanhares atrás, para que cada vez mais meu bíceps femoral, minha panturrilha, minha região lombar, meu quadril, eles estejam fortes e já ativos para que a aula toda ele possa atuar com a alavanca do empurrar. Então, não é só fazer o calcanhar, tem que ter um porquê que eu faço o calcanhar algumas vezes, algumas repetições dessa música 2. Eu estou preparando o meu corpo para a aula toda. Na música 3, nós temos ainda a música dividida em duas partes. Uma somente com o grupo 1, onde você tem ali os cowboys com equilíbrio, o calcanhar na frente para trabalhar a parte interna, glúteo médio, auditores. E você tem movimentos de grupo 2, e só grupo 2. Aí vem aquela ansiedade. Já dá para fazer nível 4? Não. Lembra que eu falei anteriormente? Você tem que analisar primeiro em que momento do gráfico essa música está. Então, a música 3 está na parte 1, pico cardio 1. Ela vem antes da música 4, que a gente espera alcançar na música 4, nível 3 e nível 4 de intensidade. Então, a sugestão é mantenha, né, nesse mix, nessa música, apesar de ser grupo 2, somente intensidade nível 3 no máximo. Não ultrapasse o esforço máximo. Senão, o seu aluno não vai conseguir terminar a música 4. Ok? E falando em música 4, nós temos aí uma música diferente, né? Uma cantora que todo mundo gosta, né? Então, você tem um pouco de remelejo dos ombros, um pouco de diversão, mas sem perder o treino no esforço máximo. E você vai ter também na música 4 os nossos isolados, mas aí tem a variação dos laterais, tanto os laterais simples quanto os laterais simples, simples e duplo. E aí você vai ter interessante que trabalho diferente de aptidão física. Nos laterais simples, você vai ter velocidade. Nos laterais duplos, você vai ter força. Então, para cada movimento, você trabalha uma ênfase, uma aptidão física. Mas o foco da música 4 é trabalhar maior intensidade somente nos laterais. O que isso traz para você? Durante uma música que dura 6 minutos, o que eu tenho que fazer? Equilibrar o meu esforço, equilibrar o meu gasto energético. Então, se você tem os laterais no meio da música, eu vou seguir ali a sugestão da última coluna em azul, que é nível 3. Agora, no final, já está dizendo aqui, ó, sugestão de nível 4. Então, você já aumenta a intensidade aqui, tá certo? Então, você tem que ter, de novo, a inteligência e a consciência para trabalhar no momento certo, o foco certo, o movimento certo, independente da intensidade. Se ela já está determinada pelo movimento,
você vai estar determinada pelos níveis de intensidade, tá? Então, aqui, por exemplo, nas linhas 4 e 12 e 4 e 26, eu já estou dizendo que a intensidade é nível 3, no máximo. No final, quando eu repito de novo os treinos isolados, aí sim, está o azul mais escuro, tem intensidade nível 4. E aí você pode fazer toda a ação do flexor. Porém, sem perder o ritmo e sem perder o controle da execução física, certo? Então, só para a gente lembrar aqui, nos laterais, algumas dicas importantes característica de movimento grupo 2. Você tem nessa música intensidade 2 e 3 e 3 e 4, precisa fazer no tempo da música, né, um treino de alavanca correto, e claro, aí você já tem uma preparação para o treino HIIT, que você tem muito esforço em pouco tempo, mas com recuperação ativa. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Muito massa. Vocês não estão enxergando eles, mas eles estão aqui comigo, ó. Estão aqui me acompanhando, dando apoio, para que depois também possam prestar suporte aí para vocês, tá? No 74, na música 5, onde eu divido a música com meu amigo Beto Gonçalves, aparece o hip hop simples com braço Spider. Primeiro que você vai ter que assistir o filme do Homem-Aranha, para você entender o que é o braço do Spider, tá? Então, só mostrando, né? Você vai ter que virar a palma da mão para cima, o antebraço também para cima e fazer o movimento, deixa eu baixar aqui a tela, e fazer o movimento do braço como se estivesse lançando uma teia de aranha. E claro, é para ser um movimento divertido? É. Pessoal, pode ser que você erre no começo. O que eu tenho que fazer? Treinar. E de frente para o espelho. A coordenação do braço é contrária à perna. Mas está tudo bem. Se você errar no começo, não tem problema. Sabe por quê? Porque os seus alunos, eles vão errar também no começo. Ah, mas aí, se eles errarem, eu dou a opção do braço pêndulo. Não. Aí é que está. O segredo desse movimento, nessa música 5, é ter ali um entretenimento, é ter ali uma diversão e, claro, tem uma pequena complexidade do movimento para aumentar a intensidade. E normalmente, quando a gente aumenta a complexidade, é a hora que as pessoas prestam mais atenção em você. Então, procure dar dicas importantes do movimento do braço, do movimento da perna, a lateralidade do corpo. É um hip hop simples, o que torna a coisa mais difícil ainda, mas sem perder a diversão. Então, olha só, é um movimento característico do grupo 1, flutuadores. Nível de intensidade para a música 5, 2 e 3, no máximo 3. Precisa fazer no tempo da música, sem perder o ritmo e o controle do corpo. Mas está tudo certo se no começo os seus alunos se complicarem, leve isso de uma forma divertida, relaxada e passe as dicas para eles, para que eles tenham um ótimo trabalho de coordenação motora, tá? Agora, cuidado, né? Pode ser que aconteça isso mesmo, não expõe o seu aluno, né? De forma que ele se sinta envergonhado ou constrangido. Lembre-se, é um movimento que tem que ter um treino cardio, mas de forma divertida, tá certo? Tudo bem? É só assistir o vídeo, vocês vão ver o Beto executando, cara. Ele faz até caras e bocas, você vai ver que é muito massa. Vão se surpreender com esse movimento aí. Bom, na música 9, nós temos um trabalho de pernas também, além do trabalho para o nosso corpo, que é a marcha de força. É onde você vai ter o trabalho com a superfície instável e a superfície rígida, que é o chão. Vocês devem estar ouvindo meu cachorro latir, mas está tudo certo, porque faz parte da nossa participação da nossa gravação. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui. Isso, vocês vão ver somente meu tronco para baixo, tá? O teu trampolim, onde você em cima da lona, próximo da costura. Isso vai ficar. Você vai ficar do lado. Inclusive, a Thaís Basílio mostra isso muito bem. Você vai ter o peso do corpo equilibrado entre o pé da lona
e entre o pé no chão. E você vai marchar. A perna que está na lona, ela empurra a lona para baixo. Só que eu não subo. Mantenho o corpo baixo. Você combina cima, frente, em cima, atrás. Cima, frente, em cima, atrás. Quando você vai para trás, você vai ter o seu pé flexionado para justamente ativar coxa e panturrilha. A panturrilha também é muito usada durante a aula de Power Jump. Só que nesse momento você fortalece. E ainda você leva o tronco um pouco para trás. Para trás. Para quê? Para colocar todo o peso do corpo para trás. E quando o tronco vai, você vai glúteo e lombar. Ó, além de ser um trabalho de baixa intensidade e recuperação. Então, veja bem, toda a nossa aula ela tem que ter um equilíbrio. Plano frontal, plano posterior, planos laterais, plano superior e plano inferior. E durante a aula, ou cada música, o que a gente determina com o gráfico da aula é isso, é esse equilíbrio que nós temos que ter para que o aluno consiga ter os seus resultados durante a aula de Power Jump. Nessa música 9, tenha bem claro, primeiro, a força que está no pé em cima, a força que está no pé de baixo. Aonde eu posiciono o meu tronco? Lado, em cima, atrás. Sinta exatamente o músculo que está trabalhando, coxa, panturrilha, glúteo, lombar, além da movimentação dos braços para a cintura escapular e para auxiliar no equilíbrio, tá? Então você tem um trabalho de agachamento e afundo. E aí você pode pensar, mas eu já trabalhei perna a aula inteira. Sim, você trabalhou perna, você trabalhou abdômen, você trabalhou seu coração, mas cada mix você vai ter que ter ao final o equilíbrio daquilo que você precisa compensar. Então, como a gente agiu com muita flexão do corpo, eu preciso compensar com a extensão do corpo, ou seja, compensar a parte posterior. E por isso que nessa música 9 você tem aí essas dicas para que você possa enfatizar o equilíbrio do todo o corpo e, claro, conseguir terminar a aula de Power Jump querendo fazer novamente mais. Tá? Alguma dúvida? Massa! Obrigado, turma. Bom, esses são os movimentos novos que nós temos agora no Power Jump 74. Claro, repito, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, robinson.kennedy@lesmills.com, ou para o nosso Program Coach Beto Gonçalves. Tá? Ele faz essa ação aqui com os nossos treinadores do Brasil, mas claro que você também pode entrar em contato com ele para falar sobre o Power Jump, tá bom? Falando em Power Jump, esse ano de 2023, nós já tivemos agora a gravação do Mix 75, que foi demais. 400 pessoas participando. Nós temos mais 3 gravações para acontecer esse ano. Dia 6 de maio, já está confirmado no Clube da Mercedes-Benz, aqui em São Paulo, com o evento Les Mills, que ainda vocês vão saber quais serão as aulas que vão acontecer. No dia 5 de agosto. E por que está em laranja? Porque é o nosso dia laranja, é o nosso Power Jump Day. Só aulas de Power Jump. O local ainda não está confirmado, mas a data já é essa, confirmada. E no dia 11 de novembro, a gravação do Mix 78, onde nós temos o famoso Les Mills Celebration. Inclusive, se você nunca participou de um evento e quiser participar com a gente como instrutor, levando os seus alunos, dando aula de Power Jump, aula de Body Combat, Body Pump, o que for que seja, pode mandar um e-mail para mim, para a gente colocar você no grupo do WhatsApp, que nós já temos, dos eventos que vão acontecer esse ano, e claro, para vocês poderem participar. Momento de reflexão. Primeiro, qual foi o seu maior aprendizado desta sessão?
Você pode aí anotar, ou vocês que estão participando comigo podem dizer aí, um de cada vez, qual foi o seu maior aprendizado? Bom, eu vou falar o que eu notei, que eu assisti a aula agora no evento, no workshop, e essa diferença, essa sua explicação da música 9 fez sentido para mim, né? Porque eu não tinha me atentado a esse detalhe. Então, a parte da música 9 para mim, foi bem esclarecedora. Massa, quem falou foi o Thiago Vieira, nosso treinador, que era de Macaé, mas hoje mora em São Paulo. Obrigado, Thiago. Alguém mais? Os treinos isolados é um grande diferencial dessa sessão, e principalmente quando ele usa como referência a explicação da utilização do lateral, ainda mais com essa preparação já para o treino do Power Hit, né? Então, isso é muito legal também. Quem falou agora foi o Beto Gonçalves, que também foi apresentador do Mix 74. Obrigado, Beto. Alguém mais? Eu não vi a. Ei, pode falar, Elo. Pode falar. Ale Alves, pode falar, Ale? Eu não vi a aula, né? Estou esperando chegar para a gente, mas o que chama atenção também nesse mix foi o que o Beto falou, que você falou foi os treinamentos isolados, e no movimento lateral você dá foco a cada qualidade física. Por exemplo, no lateral simples, velocidade, no lateral duplo, força. E no, talvez no lateral S, SD, coordenação e agilidade. Então, isso é muito legal, hein? E aí, pegando o gancho do Ale, que vocês vão ver agora nas nossas notas coreográficas, que nós já temos no Power Hit Música 8 pintado em verde, né? Onde você tem ali os níveis de intensidade conforme a ação do aluno, o esforço do aluno, e o treino isolado, a sugestão de intensidade para também trabalhar, como a Ale falou, as habilidades físicas. Obrigado, Ale. Elo Alves. Foi. O que eu entendi que foi bem legal é a importância de entender a estrutura cada vez mais do programa, né? E saber dosar as intensidades da forma correta, para que não, como você falou na música 3, a vontade é de ir, você grupo 2 de você já ir para o nível 4, mas saber que vai ter a música 4, né? E que a gente precisa dosar. Isso é muito importante. Às vezes a gente, e você, inclusive, é uma pessoa que tem bastante energia, né, Elo? Então, você é uma pessoa que tem uma facilidade para Verdade. ter alavanca, né? Então, é importante, sim, importante saber a hora certa para treinar, para a gente não alterar o gráfico de energia. Sabemos que vão ter aqueles alunos fanáticos, ansiosos, mas, gente, lembre-se que nós queremos que os nossos alunos melhorem a cada dia e voltem para as suas aulas, né? Então, é uma aula, é um treinamento, a gente tem que saber sem dosar a intensidade para que eles realmente sintam prazer e não se sintam cansados, fadigados, ou seja, no mínimo 3 vezes por semana está excelente. Fazer um pouco mais, quem sabe, mas lembre-se de falar para os seus alunos também como fazer um cross-training, ou seja, fazer o power jump com body pump, com musculação, com aulas localizadas para teu trabalho cardio, teu trabalho neuromuscular, tá? Obrigado, Elô. E aí, a segunda pergunta é: o que você vai fazer diferente agora nas suas aulas? Então, você pode pegar as dicas, as perguntas ou as sugestões dadas aqui por nós, por mim e pelos nossos treinadores, e já pensar o que eu vou fazer de diferente a partir de agora. Porque, gente, não é só pegar a coreografia e aplicar a coreografia, hein? Nós temos cinco elementos-chave. E a cada dia eu tenho que tornar minha aula uma experiência única para os meus alunos. Só repetir coreografia vai ter um resultado? Vai. Resultado de treino. Agora, lembre do fator emocional, né? O fator afetivo, o porquê das músicas, o porquê da diversão, o porquê do equilíbrio, para que você realmente consiga entregar os 5 elementos-chave. Após assistir essa sessão, você pode mandar um feedback
para robinson.kennedy@lesmills.com. Será muito interessante ter a participação de vocês. E, claro, quando vocês forem dar os seus lançamentos do Mix 74, façam as postagens, marque as hashtags. Inclusive, vocês podem sim, uma vez, no máximo 2 vezes, quando fizerem as suas postagens no feed, façam um collab com o Power Jump oficial. Nós vamos aceitar o seu collab, para que a gente possa repostar tudo o que está acontecendo com o Power Jump. Porque a rede social hoje é e vai continuar sendo um meio de comunicação, um meio de venda, um meio de informação e um meio onde você, instrutor, vai conseguir expor a sua marca, expor a sua academia e expor o seu serviço, tá? Então pode sim fazer o lançamento, fazer as suas aulas, fazer vídeo e postar no seu feed e fazer um collab com o Power Jump oficial. No mais, agradeço cada um de vocês, agradeço pela participação. Queria agradecer também aqui os nossos treinadores que participaram dessa gravação. Todos podem abrir o microfone e fazer uma bagunça aí. Vai, Power Jump! Vai, galera, boa galera. sorte, Aí, bons galera. lançamentos. Laranja! Muito Que massa. saudade desse povo. Eu vou parar agora de compartilhar aqui. Agradeço a todos vocês. Tenham aí um bom mix, boas músicas, um ótimo lançamento e qualquer coisa, estamos aqui à disposição de vocês. Um forte abraço. Obrigado.